E aqui no estúdio, o Guilherme Montoro tira dúvidas hoje sobre direito trabalhista. Você pode mandar perguntas também pelo nosso WhatsApp, DDD 12, número 981352908. Guilherme, tem mais uma pergunta de um empregador aqui. O Nâncio, do Rio de Janeiro, diz que foi homologar a rescisão trabalhista do funcionário dele lá no Ministério do Trabalho, só que o funcionário não quis receber. E aí ele não sabe o que deve ser feito nesse caso. Bom, se isso aconteceu nesses dias, ou a partir do dia 11 de novembro de 2017, eu já sei qual é o motivo. Em virtude da reforma trabalhista, a homologação perante o sindicato e o Ministério do Trabalho deixou de ser obrigatória. Então, todas as rescisões, independente do tempo do contrato de trabalho, elas não necessitam mais de homologação perante esses órgãos. Todos os procedimentos são realizados direto na empresa. Então, a gente tem visto mesmo o Ministério do Trabalho e os sindicatos das respectivas categorias se recusando a fazer homologações porque não existe mais essa obrigação. Ok. E no caso de o funcionário, como foi o caso dele, o funcionário disse, não vou receber. Na hora que estava lá na homologação, ele falou, não quero receber. Bom, nessa situação, o empregador ele tem que se acautelar. Ele tem que fazer o depósito das verbas rescisórias no prazo determinado pela lei. Se for uma dispensa sem justa causa, sem o cumprimento do aviso prévio, em até 10 dias contados do término do contrato. Se for um aviso prévio trabalhado, até o dia seguinte do término do aviso prévio trabalhado. Ele tem que depositar as verbas rescisórias na conta do empregado para que não incida uma multa. E aí, caso o empregado não queira assinar os documentos ou reconhecer a validade daquele pagamento, aí o empregador tem que tomar as medidas ou entrar com uma ação para consignar esses documentos ou colher assinatura de testemunhas para comprovar que ele tentou colher a assinatura do empregado, mas o pagamento ele deve depositar em conta. Fazer, ok. A Maria de Cuiabá quer saber quantas vezes é possível faltar ao trabalho sem que essas faltas acabem sendo descontadas das férias. Até 5. A partir daí, já começa a ser descontada as férias. Então, tem uma tabelinha na lei que ela vai escalonando a quantidade de dias de férias. Então, até 5 faltas injustificadas, a falta deve ser injustificada. Se tiver justificativa, se tiver atestado médico, não importa a quantidade de faltas, não pode ter nenhum desconto nas férias. Mas, a partir de 6 faltas injustificadas, o empregado ele já perde alguns dias de férias e assim... Não é assim, faltou 6 dias, vai descontar 6 dias de férias. Tem uma tabela a ser seguida. Exatamente, tem uma tabela... Não é um por um. Tá. Quais são as justificativas juridicamente aceitáveis para as faltas? Bom, nós temos diversas, na verdade. Na lei tem um rol exemplificativo, mas são várias. Aqui vale citar algumas. Então, no caso de doença, então atestado por doença, no caso de falecimento de parentes, no caso de licença maternidade ou licença paternidade, eu tenho o alistamento militar, eu tenho no caso de realização de exames de sangue, no caso de um trabalhador que vai passar por um processo seletivo para entrar numa universidade ou algum curso técnico, ele também pode se ausentar de forma justificada. Enfim, são várias hipóteses, todas elas estão ali na lei, ou pelo menos boa parte delas, e tem algumas que a jurisprudência, são as decisões do judiciário e a doutrina foram trazendo também, que não estão ali relacionadas. Nominadas ali, mas também são aceitáveis. Exato. Hoje. O Samuel de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Funcionário de uma empresa é mensalista, a empresa troca de nome e recontrata esse funcionário agora como um horista, sendo que o salário vai reduzir. Essa prática é aceitável? Não é aceitável. Mesmo com a reforma? Mesmo com a reforma. Na verdade, a reforma está gerando toda essa euforia, né? Principalmente nos empregadores que querem diminuir os custos, mas tem que ter bastante cautela, porque, na verdade, mesmo que eu tenha alguns dispositivos na nova lei trabalhista que permitam algumas alterações, fato é que eu tenho contratos de trabalho já em andamento, que se eles sofrerem alterações prejudiciais aos trabalhadores, essa alteração pode ser considerada nula, porque a Constituição Federal prevê isso. Então, numa situação como essa, é importante entender se ele foi desligado e ficou um tempo fora da empresa e depois, com a mudança do nome, ele foi recontratado. Se isso não ocorreu, se ele foi imediatamente, de um dia para o outro, ele trocou de uma forma de remuneração para outra e isso gerou um prejuízo financeiro para ele, o simples fato da empresa mudar de nome, mas continuar com a mesma estrutura societária, os mesmos sócios, etc., continua sendo, na prática, o mesmo empregador. E não pode ser feita uma mudança dessa onde haja a redução salarial. Se ele tivesse sido desligado da empresa e aí sim tivesse ficado afastado por pelo menos 6 meses do trabalho em relação a essa empresa e depois recontratado, aí sim poderia ter uma alteração na forma de contratação, no cargo, no salário. Agora, direto assim, não.